A maneira mais sustentável que você tem para crescer o seu negócio é através de um bom relacionamento com o seu cliente. E hoje eu vim trazer para você 6 práticas muito simples, mas muito importantes para que você consiga desenvolver um bom atendimento ao cliente. Meu nome é Cris Soares e antes de mais nada já deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e também ative a notificação clicando no sininho para que você receba em primeira mão todos os vídeos que eu lançar aqui toda semana. Então, são 6 práticas, eu vou uma por uma aqui, vou mostrar exemplos práticos para você e atividades que você pode fazer para melhorar também. E a primeira prática que eu gostaria de falar com você aqui hoje é sobre entender quem é o seu cliente. Entender de verdade. Se você não conhece quem é o seu cliente, que tipo de pessoa compra de você, vai ser muito mais difícil você conseguir atender aquela pessoa bem. Porque você não sabe o que ela está buscando, você não sabe as necessidades daquela pessoa. Então é muito importante você entender, assim, bem profundamente quem é o seu cliente e o que ele está buscando. E tem uma atividade muito simples mesmo, mas muito importante que você tem que fazer. Se você está começando um negócio ou se você já tem um negócio andando há muito tempo, tanto faz, é importante você fazer essa atividade independente. Então o que você pode fazer é pegar um papel, pegar uma caneta e escreva quem é seu cliente ideal. Então busque saber quem é seu cliente ideal e escreva todas as dores e necessidades que o seu cliente tem e que seu produto ou serviço vai resolver. A partir daí, quando você tem isso escrito, você consegue visualizar melhor o que o seu cliente quer e quem ele é, na verdade, quem é seu cliente. E assim a sua comunicação vai ser muito mais assertiva, você vai conseguir atender muito melhor o seu cliente porque você sabe que tipo de pessoa busca o seu serviço. E nada é tão amplo que você não consiga criar um tipo de cliente perfeito para você conseguir, como eu falei, criar um tipo de comunicação muito mais assertiva com o seu cliente. A segunda prática é sentir prazer em servir as pessoas. Essa semana eu ouvi uma frase muito legal do Gary Vee que fala o seguinte: querer ajudar de verdade sempre será a melhor estratégia de negócio. E isso por quê? Porque a partir do momento que a gente começa a entender que a gente não vende nada e que na verdade a gente resolve o problema das pessoas, que a gente está servindo as pessoas, o jogo muda completamente. E eu comecei a entender isso depois de algum tempo no campo de batalha mesmo, lá vendendo para as pessoas. No começo eu sempre quis só vender, só falar o que o meu produto fazia, o que meu serviço oferecia para a pessoa, falava sempre de mim e do meu produto. Mas eu esquecia de falar o que aquilo ia fazer para aquela pessoa. Então, a partir do momento que você pensa e foca em servir, resolver os problemas daquela pessoa, ajudar alguém de verdade, as coisas mudam muito também. Então, essa é uma prática muito boa para você melhorar seu atendimento ao cliente, é você se preocupar genuinamente com aquela pessoa e servir a ela. Então, sirva como se fosse um parente, uma pessoa próxima sua. E uma coisa que você pode fazer para começar a aprender e a praticar o serviço ao próximo é literalmente servindo, não tem outra maneira, não tem como só ficar na teoria, lendo livro de serviço ou, sabe, vendo vídeos motivacionais de serviço. Não, você tem que colocar em prática. Então, na sua casa mesmo, sua esposa, sua mãe, ajude, ofereça alguma maneira de ajudar aquela pessoa, sirva aquela pessoa. Ou pessoas que você são conhecidos suas, ou pessoas que você não conhece, sirva essas pessoas. Porque assim vira um hábito, servir vira um hábito. E você vai conseguir demonstrar isso para o seu cliente também. Você vai estar mostrando para ele que você está ali disposto a servi-lo. Você quer ajudar o cliente a resolver um problema. E aí quando você começa a fazer isso, você consegue vender, porque você ajuda uma pessoa e você consegue vender. E na verdade, quando o oposto acontece, quando você quer só vender, às vezes nenhum dos dois acontece. Você não consegue nem vender e nem consegue ajudar a pessoa. Então lembre-se sempre em ter prazer em servir as pessoas, ajudar as pessoas genuinamente. O terceiro ponto é ser simpático. Isso é uma coisa que às vezes é muito difícil você ver. Parece que é uma coisa bem básica de vendas, de atendimento, mas as pessoas falham muito, as pessoas não são simpáticas, as pessoas não sorriem para os outros. Então o que você pode fazer? É uma coisa muito importante você ser simpático, sempre estar sorrindo, ter um sorriso verdadeiro no seu rosto, ser alegre com as pessoas, fazer as pessoas gostarem de você de verdade. E isso é muito importante, você cria uma conexão com as pessoas. Com certeza você já teve uma experiência que você foi num restaurante, por exemplo, e o garçom te atendeu mal e você nunca mais voltou naquele lugar. Isso acontece direto com a gente.
experiências ruins que a gente teve no restaurante quando a gente era mais jovem, quando meu pai levava a gente para jantar num restaurante. Chegar lá, o garçom não queria atendente direito, não atendia bem, a gente nunca mais ia lá. Então, o restaurante, o estabelecimento perdia cliente, uma clientela boa, por conta que o garçom não atendeu bem. E eu estava, na verdade, trazendo esse ponto porque semana passada um amigo meu, ele conversou comigo que ele estava abrindo uma nova loja de açaí. Então ele abriu esse novo açaí e estava pegando o ponto que era do primo dele. E durante a reforma que ele estava fazendo lá no dia a dia, as pessoas passavam e eles começaram a conversar com as pessoas que passavam e comentavam, vai abrir de novo e tal. E as pessoas disseram que pararam de ir naquele açaí, por quê? Porque eles foram mal atendidos. Então, pelo fato de terem sido mal atendidos, eles pararam de ir ao açaí e, consequentemente, o açaí fechou. E esse amigo meu pegou o ponto depois. Então, é muito importante você ser simpático, mostrar assim uma alegria genuína para as pessoas, para que as pessoas gostem de você. Então, sempre lembre disso. Seja simpático com o seu cliente, tenha um sorriso no rosto e uma prática boa para que você possa fazer isso. Então, na prática mesmo, o que você pode fazer na rua, quando você estiver indo para o trabalho, quando você estiver indo no mercado, as pessoas que cruzarem você, dê um bom dia, dê uma boa tarde, dê um sorriso para essa pessoa. E você vai ver que isso, é como eu falei, tudo vira um hábito. Se você fizer isso diariamente, regularmente, você inconscientemente vai fazer isso para os seus clientes, você vai sorrir para os seus clientes, você vai tratar eles bem, porque aquilo já virou seu hábito, já está dentro de você aquilo. E a quarta prática que eu vou falar com vocês aqui agora é sobre uma comunicação segura, uma comunicação com clareza, com objetividade e com transparência. Também conhecida como uma comunicação SCOT, para reduzir a sigla SCOT, então segurança, clareza, objetividade e transparência, é uma prática muito importante de você ter com o seu cliente. Então segurança é você falar realmente com autoridade do que você está falando, você saber o que está falando com a pessoa ali, você mostra segurança para ela. Quando você fala sobre clareza, é você ser simples. Então tem muitas pessoas que trabalham em ramos que tem muitos termos técnicos e essas pessoas se complicam porque elas querem falar esses termos técnicos para o seu cliente. O cliente não quer saber daquilo. Como eu falei, o cliente quer saber resolver um problema. Então guarde esses termos técnicos para você, para o seu conhecimento. E transmita a mensagem, o que o seu produto faz e como você vai resolver o problema do cliente com clareza. Seja simples, muita simplicidade mesmo. E quando vem com objetividade, é você ir direto ao ponto. Não fica enrolando, não fica indo ali, aqui, ali. Chega, vai direto ao ponto, responda o que a pessoa quer e só o que ela quer. Não fica dando voltas para responder a pergunta do seu cliente ou para falar qual é o ponto do seu produto que vai ajudar seu cliente. E quando chega na parte da transparência, uma coisa que é muito legal, é muito melhor você falar que você não sabe algo do que você ficar inventando ou tentando, sabe, enrolar o cliente para falar alguma coisa que você não sabe. Então, se você não sabe alguma coisa que o seu cliente te perguntou ou alguma coisa que o seu produto faz que você não consegue explicar ali para o seu cliente, é muito, muito melhor mesmo que você vá ao seu supervisor, fala para o seu cliente, espera um pouquinho que eu vou falar com o meu supervisor ali que ele vai te explicar isso aqui melhor, do que você tentar se enrolar ali e inventar alguma coisa para o seu cliente. O que acontece? Seu cliente normalmente ele percebe que você está enrolando ele e você perde credibilidade quando você faz isso. Então é muito melhor que você só recorra a um superior e peça ajuda para explicar ao seu cliente aquele ponto. Então seja sempre, tenha segurança na sua fala, tenha clareza, objetividade e transparência. Isso é muito importante, se lembre disso sempre. E um quinto ponto muito importante é que você não pode abandonar seu cliente. Então sempre seja ali presente 100% do tempo. Então, muitas vezes, na primeira interação com o cliente, quando ele chegar na sua loja ou ele fizer a pesquisa do serviço, às vezes, na primeira interação, não vai ser resolvido o problema. Então, sempre acompanhe o seu cliente para você ter certeza que o problema daquele cliente foi resolvido. Eu vou dar um exemplo do meu trabalho. O que acontecia é que eu vendia sistemas de segurança para as pessoas através do telefone. E o que acontecia era o seguinte, quando eu vendia o sistema de segurança, a pessoa ela tinha que marcar comigo no telefone um horário para um técnico ir à casa dela para fazer a instalação do sistema de segurança. Só que o que acontece? Às vezes quando eu marcava lá no meu sistema para o técnico ir, quando eu ia ver não tinha técnico suficiente na área e não tinha um horário bom para aquele cliente para receber o técnico. E às vezes era uma coisa primordial, era uma coisa que ele precisava. Ele só podia no final de semana porque ele trabalhava a semana inteira. E qual que era o meu trabalho que eu tinha que fazer? E o que me diferenciava de muitas pessoas. Então muitas vezes eu conseguia vender muito mais por conta disso. Porque eu pegava e eu falava para a pessoa, tá tudo bem, vamos fechar a venda aqui agora e eu vou garantir para você aqui que nós vamos conseguir ter um técnico lá para você.
Então não era meu problema. Depois que eu vendi ali, eu não tinha que correr atrás disso, porque a gente tinha um time, um departamento só que marcava as visitas específico para isso. O pessoal eles só faziam aquilo. Então não era minha responsabilidade ir lá e resolver esse pepino. Mas o que eu fazia? Eu largava minhas coisas, eu entrava num break lá, eu ia lá no time que marcava as visitas e falava com eles, olha, eu preciso que esse cliente seja atendido nesse dia, porque ele trabalha nos dias de semana, então eu preciso que você mande um técnico lá no final de semana. E eu ficava lá até eles resolverem, então fazia com que eles ligassem para os supervisores da área, e então eu dava um jeito, eu basicamente dava um jeito de ajudar aquele cliente. Então eu me preocupava genuinamente, porque eu sabia que era importante para aquele cliente aquilo, então eu fazia com que aquele problema fosse meu, que o problema que o cliente estava tendo era um problema meu naquele momento. Então fazia acontecer. Então não abandone seu cliente. Esteja ele 100% do tempo presente até que o problema seja resolvido. E o sexto ponto aqui é você falar a língua do bom atendimento. Falar a língua do bom atendimento é você ser cortês ali, você ter uma linguagem profissional, mas você não precisa ser um robô. Então você não precisa ficar lá igual um robôzão travadão conversando com o seu cliente. Interaja com o seu cliente, converse com ele, faça ele sentir que você é humano ali, que você está ali interessado em conversar com a pessoa, que você está engajado naquela conversa. Isso é muito importante. Quando eu trabalhava no telefone, nas ligações com as pessoas, era muito mais complicado isso, porque você não estava vendo a pessoa, você não tinha aquela interação ali, a face mesmo. Então era um pouco mais complicado, mas mesmo assim eu tentava arrumar um jeitinho de conversar de maneira profissional, mas fazer com que a pessoa se sentisse que eu estava ali. Então o que eu fazia? Eu conectava, eu criava raporte, eu fazia o quê? Eu perguntava coisas da vida dela, conectava com coisas da minha vida, achava pontos em comum entre o meu dia a dia e o dia a dia daquela pessoa, e ele tornava uma conversa. Eu não fazia da apresentação de vendas todo isso, né, de só falar da minha vida, falar da vida da pessoa, mas eu criava um momento que eu criava uma conexão com o cliente. Então faça isso, tenha uma boa conversa com o seu cliente. E evite também, tenta evitar as gírias, essas coisas desse tipo, porque às vezes vai afastar o tipo de cliente. Em alguns momentos talvez seja até importante ter uma linguagem mais informal. Como eu falei, para o cliente se sentir que você é humano, que você está ali com ele e que você está ali para ajudar ele também. Então sempre se lembre disso. Não fique travadão, não seja um robozão ali na frente do seu cliente ou no telefone, e faça com que ele se sinta confortável, que ele sinta confiança em você quando ele estiver conversando contigo ali no momento da venda. E o ponto disso tudo é que muitas vezes ter cliente satisfeito é a melhor propaganda que você tem para o seu negócio. Porque o que acontece? Se você tem um cliente satisfeito, ele vai te indicar para um amigo, que vai te indicar para um outro amigo, e você sempre vai ser a fonte de solução de problemas daquele cliente. Então sempre atenda bem seu cliente. E se você é o gerente de um time de atendimento ou de vendas, treine bem o seu time para que ele possa fazer isso também. Ou se você é um proprietário de uma pequena empresa, treine o seu time todo ali para que todo mundo que entre na sua loja, todo mundo que converse com vocês, seja bem atendido, para que eles tenham uma experiência muito boa, a primeira experiência muito boa, para que ele possa voltar depois. Então, sempre se lembre desses 6 pontos, entenda seu cliente, sinta o prazer em servir o seu cliente, seja simpático com o seu cliente, tenha uma comunicação segura, clara, objetiva e transparente com o seu cliente, não abandone ele em momento nenhum até o problema ser resolvido 100% e fale a língua do bom atendimento. E é isso então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês coloquem em prática. Não se esqueçam de deixar o seu like aqui e comentem aqui embaixo o que vocês acharam e quais são as coisas que vocês colocam em prática já e quais são outras coisas que vocês acham que podem aumentar também ou melhorar o atendimento ao cliente. E é isso aí, me sigam lá no Instagram, é Christopher Soares, e nós nos vemos na próxima semana.